vou parar aqui um pouquinho, mas os irmãos podem continuar com o aberto aí. Irmãos, eu quero contar um testemunho como que eu cheguei na igreja, quero contar um pouquinho hoje, depois eu vou contar mais um pouco. Irmãos, eu comecei a ouvir a palavra de Deus aqui em Curitiba mesmo. Aí fui para Cascavel, ouvi mais um pouco da palavra de Deus em Cascavel. Mas não dei crédito, nem ouvi, nem sei o que falaram para mim até hoje. Mas quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, ouvindo a palavra de Deus, aí quando foi um dia, eu muito viciado em jogo de sinuca, né? E tinha uma turminha, né, nossa, que nós jogávamos juntos. Era o nosso trabalho, era aquele quando saía do serviço, né? Nós vinha correndo, pegava o ônibus da empresa, batia o cartão, pegava o ônibus, chegava no refeitório, jantava e nem ia tomar banho. Já chegava e ia tomar, porque era de graça, né? Tinha um salão lá na Itaipu Nacional. E nós chegávamos naquele salão lá, mas de 2 em 2. Quem ganhava, se nós ganhássemos, continuava jogando, né? E aqueles que não ganhavam iam ficando pro lado. Você não tinha aquela patotinha ali que ninguém ganhava da gente, não. Parece um negócio meio ruim já nos coros da gente ali, né? Ninguém perdia para ninguém. E quando foi um dia, falaram assim para nós: olha, hoje tem uma pregação do padre na capela, lá dentro do canteiro de obra de Itaipu tem uma capela. E tem a pregação do crente. Daí eu falei pro rapaz, ele falou: vamos, eu quero ouvir as duas pregações, a do padre e a do crente, do pastor, né? Quer dizer, eu não sei se era pastor, né? Mas eu sei que ele não pregou, ele pregou bem. Daí quando foi na hora lá, terminou a palestra do padre, né? E entrou a palestra do irmão. E eu gostei muito da palestra do irmão. O modo deles orar, né? A maneira deles glorificar a Deus. Mas eu não entendia nada. E até hoje não entendo muito, mas estou procurando, né? Esse caminho do Senhor. Aí quando foi um dia, no outro dia, terminou aquela reunião, eu fui embora, fiquei feliz, né? Falei: poxa, mas que legal, né? Aquele crente prega bem, é uma palavra bonita, né? Simples, né? Eles dobraram os joelhos, fizeram oração e tudo. E nessa capela, os irmãos não quero que os irmãos me levem a mal, testemunho, né? E é a palavra de Deus. O irmão viram aqui, onde eu vou terminar de ler aqui. É a palavra de Deus. Então eu não posso pedir perdão, porque é a palavra de Deus, né? E não posso pedir desculpa, porque é a palavra de Deus também. Aleluia. Então eu vou falar primeiro aqui, depois eu leio. Então, irmãos, eu peguei no outro dia cedo, acordei cedo para levantar sempre 5 horas da manhã, né? Costume já desde criança. Levantei 5 horas, tomei banho. Falei: agora eu vou lá no refeitório tomar café, dava uns 200 metros da onde eu estava alojado, né? Quando eu passo na capela, estava aberta. Eu estou resumindo, só não estou contando com muitos detalhes para não cuidar muito. Quando eu chego lá, a capela estava aberta, acho que posava aberta todo o tempo, né? Aí me veio na mente assim: eu vou entrar lá dentro. Eu entrei e daí eu falei: vou fazer igual os crentes, vou dobrar o joelho. Mas eu não sei o que falar, vou ficar quieto. Fiquei quieto. Quando eu comecei a pensar uns 5 minutos, aí algo falou bem dentro do meu coração, legivelmente eu lembro como seja agora. Falou: olha, você está vendo essas imagens de escultura? Falou dentro do meu coração. E eu respondi dentro do meu coração também, sem voz: estou. Tem pé, mas não anda. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Aí ele foi mais além do que está aqui. Falou: para nada serve. E pá, cortou. Ali não falou mais. E eu falei: mas eu respondi, não falei, não me respondi por dentro de mim mesmo. No outro dia eu contei com um crente: meu amigo, vou te falar,
Você não sabe o que é perseguição ainda na vida. Aquele crente não largaram meu pé mais. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, uma perseguição que eu falo mais boa, né? Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu falei, amanhã eu vou, se não é coruja, né? Amanhã eu vou ter as corujinhas aqui no sítio, né? Amanhã eu vou. Vamos hoje, não, amanhã. Eu era viciado no jogo, eu não posso perder o time lá, porque senão os rapazes lá de Guarapuava, lá daquele lugar que deu vendaval esse dia, vão ficar nervosos comigo, né? Daí, quando foi um dia, um crente começou a falar de Jesus para mim. Aquele ali, vou te falar, aquele ali pega no pé mesmo, pegar no pé mesmo. Aquele ali deu o galardão dele, ele está no céu. Pegou no pé de manhã cedo e você vai na igreja comigo hoje. Eu falei, olha, hoje não vai dar para mim porque eu vou. Desculpa, quando eu sair daqui, eu vou ter que descer lá embaixo do Trechuí, bater o meu cartão, depois eu vou para o refeitório, vou jantar, tomar banho. Olha, vai ser muito tempo. Ele falou, não tem problema, não te preocupa. Eu falei, meu Deus do céu, agora pronto. Pois ele foi comigo lá no cartão. Lá ele entrou no ônibus comigo, o ônibus que me pegava lá para levar lá para o refeitório e para o alojamento. Pois ele foi junto. Eu falei, agora eu vou jantar. Ele falou, não tem problema. Fica tranquilo, fica em paz. Eu falei, irmão, não vai dar agora, eu vou tomar banho. Ele falou, não, esquenta tua cabeça, toma teu banho tranquilo que eu estou esperando. Eu falei, meu Jesus amado, agora pronto. Eu falei, eu já vi perseguição, mas desse jeito aí, eu vou te falar, onde é que eu fui cair, né? Que eu tinha que contar essas coisas para esses crentes. Eu contei para eles, mas foi Deus que falou contigo, rapaz. Está na Bíblia. Eu falei, mas eu não sei lá se está na Bíblia, rapaz. Irmãos, aquele irmão me esperou. Quando eu terminei de tomar banho, me arrumei, falei, não vai ter jeito, será que não vai ter jeito? Mas que o senhor podia demorar mais para eu desistir, né? Pois olha, irmão, quando eu saí fora, o ônibus encostou ali, ó. Esperou, o pessoal, alguns que iam também, embarcou no ônibus. Quando cheguei em Foz do Iguaçu, é pertinho, né? Chegou em Foz do Iguaçu, no antigo ponto final do ônibus, do lado direito, quem vem da obra, quem vem da barragem para a cidade, do lado esquerdo, o ponto final do ônibus, e do lado direito é o quartel. Meu amigo, eu vou te falar, eu fiquei assustado, uma multidão de gente, no meio de semana, uma multidão de gente na porta da igreja. Eu pensei que o pessoal ia entrar, não, já estava cheio lá dentro, não cabia mais. Irmão, estava igual pipoca lá dentro, parece que cada um tinha uma metralhadora, irmão. E ele fez eu parar na entrada ali e falou, o que você quer de Jesus? Aí me veio na mente, moleque, né? Vai saber o que? Me veio na mente, uma casa, né? A mulher estava em Cascavel e eu trabalhando em Foz do Iguaçu. Como é pertinho, eu não precisei pegar a casa lá na vida, né? Eu pegava meu em dinheiro. Quando eu falei uma casa, ele falou, pois Jesus vai te dar uma casa. Então, a palavra de um crente, irmão, não deve mexer com crente. Porque o que um servo de Deus fala na presença de Deus, irmão, olha, só se Deus não quiser mesmo, mas se Deus quiser, cumpre tudo. Glória a Deus! Irmãos, aqui eu entrei para dentro daquele culto. Você pensa que eu sentei? Estava todo mundo de pé, eu falei, eu vou ficar de pé também. Rapaz, eu fiquei quieto, dali depois não me aguentei. Comecei a dar glória a Deus também junto com eles. Irmãos, olha, irmãos, tudo isso de uns anos para cá veio acabando aquela força. Irmãos, aquela igreja parecia que aqueles irmãos, cada um tinha uma metralhadora na boca, irmão, era falando em mistério, irmão. Glória a Deus, aleluia! Eu só glorificava. Santo é o nome do Senhor. Só glorificando a Deus. Eu falei, meu Deus, que maravilha, que maravilha. Olha, irmãos, eu não aceitei Jesus naquele dia, porque eu fiquei com vergonha. Eu fui criado na roça, criado no sítio, sabe? Fiquei envergonhado. Mas dentro do meu coração, sim. É desse jeito mesmo, Jesus. Aleluia. Pregador, glória a Deus. Falando da Bíblia. E ele contou a minha vida. Eu não contei a minha vida para minha mãe, não contei para ninguém. Como é que ele sabia, né? Eu falei, é Deus que está no negócio. Porque desde quando eu tinha 5 anos, eu comecei a entender que existia algo, o nosso mundo é espiritual. Eu comecei a entender.
Porque sem querer eu dizia, ô Senhor, mas olha, o Senhor fez as nuvens, olha que linda essa nuvem correndo, né? Passando. O vento vinha, irmão, e eu ficava olhando. Eu olhava numa árvore, né? Você olha num objeto que está parado, a nuvem está passando, parece que aquela árvore vai cair, né? E eu olhava e falei, meu Deus, que maravilha. Então, irmão, Deus já vinha trabalhando naquele tempo e eu não sabia. Irmãos, quando eu vi no Salmo 115 essas palavras, eu falei, meu Deus, eu nem sabia que existia isso aqui no Salmo. E o Senhor falou tudo, essas imagens estavam assim, para nada presta, para nada serve. Falou uma vez, e eu respondi também dentro de mim, sim. Né? Irmão, Deus veio trabalhando na minha vida. Glória a Deus. De uma maneira maravilhosa, os irmãos pregando para mim. Aí não faltou irmão, não necessitou mais daquele irmão me levar na igreja. Eu ia sozinho. Glória a Deus. Eu fui sozinho. Mas o coração meio duro ainda. Cheguei em Cascavel, não fui para a igreja. Irmãos, e por incrível que pareça, parece que foi me cortado as oportunidades de ir para a igreja. Todo dia eu dizia, hoje eu vou para a igreja. Eu dizia de manhã, quando era de tarde eu esquecia. Falava de manhã, quando de tarde eu esqueci. Foi meses e meses. Isso demorou, se não me importa a memória, 1 ano. Eu fui aceitar Jesus em outra cidade, numa usina hidrelétrica também, através do irmão que ninguém dava nada por ele. Assim, aparentemente olhando, né? Mas um servo de Deus, maravilhosamente. Então, irmão, o que eu quero dizer para os irmãos é para nós ficar firmes na presença de Deus. Nós não voltar para trás. Irmão, o tempo está passando, as horas estão correndo e Jesus está para voltar. Eu não sei se ele vem primeiro ou se eu vou primeiro, eu não sei. Mas se ele não vier, eu vou ao encontro dele. Glória a Deus. Porque a vida de Jesus, para muitos vai ser assim. Muitos vão primeiro, depois ele vem, certo? Irmãos, é coisa mais gloriosa. O Senhor nunca me deixou desamparado, nunca. Aleluia. Até minha esposa, certa feita, falou, parece que minha esposa faleceu, né? E ela falava para mim, parece que nós fomos esquecidos. Parece que ninguém enxerga a gente na rua, nem nada, parece que são... Né? E eu até fiquei pensando esse dia, será que não estava invisível, né, para as pessoas? Porque, irmão, tem coisa que a gente tem que passar para a gente dar valor. Glória a Deus. Tem coisa que a gente tem que passar para a gente dar valor para Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, agora eu vou falar aqui sem ser o que o Senhor falou no meu coração. Falar que está aqui na palavra dele. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Certo? Está na Bíblia aqui, no Salmo 115. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. E daí, quando falou isso aqui para mim, ainda completou aqui, nessa mesma saída aqui do versículo aqui, para nada serve. Isso falou dentro do meu coração, irmão. Dentro do meu coração. E de dentro do meu coração eu respondi. Quando falou assim, está vendo essas imagens de escultura que tinha na parede? Tinha uma carreira de imagem. Sabe aquelas imagens que tem uma imagem grande, uma imagenzinha penduradinha no braço? Aquela ali. E eu respondi dentro de mim, você está vendo essas imagens de escultura? Eu falei, respondi dentro de mim sem voz, sim. Aí falou tudo o que esse versículo aqui está falando, e eu não sabia se tinha. Então vejam como Deus é bom, como Deus tem um plano na vida das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Talvez, irmãos, se eu tivesse num culto como esse, para ouvir, não seria talvez até bom, né? Melhor, né? Por isso que Deus é maravilhoso, irmão. Ele traz a gente na igreja para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Essa é a palavra real, a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Ela é inerrante, não erra. Ei, Deus poderoso. Ela é maravilhosa.
Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus poderoso. E daqui, irmão, ele fala: crê somente e verás a glória de Deus. Irmãos, Deus não exige muita coisa de ninguém. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Glória a Deus. Certo? Irmãos, isso aí são coisas pequenas. Às vezes tem pessoas que não têm essa capacidade que muitos têm. Mas ele pode dobrar o joelho e orar. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. É na oração. E às vezes o pastor, os irmãos estão lá pregando, mas tem alguém lá na retaguarda que está com o joelho no chão. Senhor, acrescenta a tua obra, aumenta a tua obra nesse dia. Senhor, faz a tua obra. Senhor, envia almas para o teu reino. Aleluia. Às vezes a pessoa está lá pregando, Glória mas a tem Jesus. outro que está na retaguarda dele, que está orando por ele. E assim, irmãos, nós somos Jesus. servos de Deus e somos servos Aleluia. uns dos outros também. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. E o Senhor recomenda aqui: olha, como veja as pessoas que adoram esse tipo de coisa. Irmão, eu posso estar aqui pregando e posso ser um idólatra. Aleluia. Sabia? Eu posso pegar meu celular. O pastor Gil foi bem claro esse dia, e eu peguei a visão. O pastor Gil foi bem claro. Ele pediu para Deus, ele alegou para Deus que ele não tinha hora para ele Ensaiar. ensaiar no violão. O Senhor falou: 2 horinhas que tem no celular, tira para ensaiar. Glória a Deus. Verdade? E assim, irmão, Deus vai trabalhando nas nossas vidas, certo? Irmão, eu não estou aqui falando mal do celular, eu estou falando do mau uso do celular. O celular é um verdade. instrumento maravilhoso para nós. Bom. Mas, irmão, e se tiver um pregador pregando, e eu tiver uma leitura para fazer, e se eu deixar de fazer a leitura e ver o pregador, e aí? Se Deus fosse me cobrar, ele ia dizer: olha, você deixou a minha palavra para assistir, o irmão, ele prega bem, mas e a minha palavra? Irmão, tudo isso acontece no nosso dia. Se Deus estava pensando no meu serviço, pensando isso assim: falei, meu Deus, será que eu não sou um idólatra? Idólatra do celular, idólatra do meu trabalho, não é verdade? Do sapato, né? Ah não, está chovendo, não vou molhar meu sapato hoje não. Tudo isso aqui está tudo incluído aqui, na palavra de Deus. Só um textozinho que tem aqui, no rodapé. Nunca devemos buscar glória para nós mesmos, mas sempre desejar honrar a Deus e demonstrar a sua glória ao mundo. Por quê, irmão? Porque o mundo tem que se espelhar em nós. Não, nós não temos que se espelhar no mundo. Esse dia minha neta chegou lá em casa, eu contei para o pastor Gil, minha neta chegou lá em casa com uma calça. Aí eu olhei assim e falei: filha, te deram um tiro nas pernas, parece uma espingarda de chumbo, né? Ela falou: não. Por quê? Falou: isso aqui é moda, pai. Tio, vou. Eu falei: você sabe, eu vou te falar uma coisa para você. Se eu fosse um inventador de moda, há 10 mil anos atrás, eu tinha inventado essa moda lá no inferno e tinha lançado ela na terra, até o dia que alguém pegasse. Então, como o inimigo da nossa alma lançou ela lá, então a terra pegou aqui, porque ele sabe o que nós precisamos, sabe que o ser humano é falho, certo? Então, irmãos, nós devemos dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, é a resposta do que eu li aqui, certo? Devemos viver de tal maneira que não envergonhamos, nem desonramos a Cristo e nem a sua igreja. Não desonramos a Cristo, não vamos desonrar a Cristo, nem os irmãos, nem nenhum de nós. Não é verdade? Por quê, irmão? Por causa das nossas atitudes. Eu tenho me deparado com pessoas que falam assim: irmão, eu sou igualzinho Davi. Eu falo: é mesmo? Mas me conta alguma coisa se você parece com Davi. É porque Davi fazia isso, fazia aquilo e Deus perdoou ele. Eu falei: mas é Davi. Mas você está fazendo o que você quer. É verdade ou não é, irmãos? É desse jeito.
Irmãos, eu viajei 10 anos, direto viajando. Eu posso ter adulterado, aumentado um pingo com essa caneta numa letra aqui. Mas Deus nunca permitiu eu colocar a mão no ombro de uma pessoa sem ser minha esposa, de uma mulher sem ser minha esposa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Irmão, tudo isso são coisas que envergonham a igreja e envergonham o Senhor Jesus. Verdade. Certo? Nunca, irmãos, nunca. Eu viajei, não é para outra oportunidade, não. Porque para essas coisas, irmão, quando você é solteiro ou você não está na igreja, não aparece. Mas quando você vai para a igreja, quando você volta, aparece tudo isso. É verdade, Senhor. Para te passar a rasteira. Certo? Eu falo, olha meu amigo, você quer ser igual a Davi? Davi sofreu as consequências. Eu falei, Davi foi o pior, para mim, foi um dos piores homens que já existiu na face da terra, um dos piores pais de família que já existiu. Sempre eu falo isso. Por quê? Eu falei, porque Davi pagou também as consequências. Davi não foi capaz de responder uma palavra quando falaram para ele que tinham violentado a filha dele. Quando entraram na casa dele, invadiram a casa dele e fizeram o que quiseram com a família dele. Se ele não fosse um homem tão bom de coração, Deus nem tinha perdoado ele. Mas ele foi um homem bom de coração. Você veja, irmão, que Davi, ele foi pior do que Saul, em partes. Porque Saul não matou tanta gente igual Davi. Saul não fez o que Davi fez. Mas o problema do Davi, o problema dele foi o orgulho dele. Saul era orgulhoso. E falou, olha, enquanto eu estiver no poder, o negócio vai pegar comigo. Eu não quero nem saber. E Davi não, Davi se arrependia, falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Você pode ver no Salmo 51, que ele vai dizer, não retira de mim o teu espírito. Aleluia, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Glória a E o Deus. Senhor teve misericórdia dele. O Davi não, eu estou com uma coroa aqui na minha cabeça. O Saul falou assim, eu estou com uma coroa aqui, eu estou no poder ainda, o negócio comigo aqui é diferente. Vou perseguir esse camarada até a última hora. Certo? Então, irmãos, vale a pena. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que vale a pena servir a Deus. Aleluia, Não Jesus. vamos desistir por qualquer coisa, vamos pedir a Deus. Porque nós estamos em dias com Deus, irmãos, até você levantar os teus braços com temporal de chuva, o Senhor desvia ele. Eu já vi isso, eu passei por isso. Eu passei aqui nessa avenida aqui, no ônibus aqui no Gramado, de tarde. Eu estava vindo da igreja de Visão Missionária, estava congregando lá na época, tinha saído da Assembleia, fui congregar lá. E estava passando aqui, com a Bíblia debaixo do braço. E se formou um tempo, não sei se era no verão, não estou bem lembrado, mas se formou um tempo que fechou. E eu orei em pensamento dentro do ônibus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, tu conhece, Senhor. Que se eu pegar uma chuva dessa aí no lombo, amanhã você não sabe o que acontece comigo. Amanhã eu mesmo doente. Parece que a impressão que eu tive, o Senhor nem ouviu. Fechou mais o tempo. E chegou numa certa altura, eu esqueci que eu tinha orado também. Nem liguei mais. Quando chegou no ponto de ônibus, chuva. Aí foi que veio chuva mesmo. Parece que esperou estar descendo do ônibus. Põe a Bíblia debaixo do braço aqui. Pá, desci. E foi. Chuva. Cheguei lá em casa, minha esposa e minha neta estavam na porta. Oh, que bênção! Você ganhou uma carona, que maravilha, você está sequinho. Aí foi o que eu caí na real. Falei, meu Deus, eu pedi oração. Eu orei a ti, Senhor. Ela falou, oh, que maravilha, que carona boa, você só molhou os pés. Só molhou o bico do sapato, né? Quando eu entrei para dentro, eu contei para ela que tinha acontecido. Aí eu lembrei, sabe por quê, meus irmãos, que estão aqui nessa noite? Eu lembrei quando Josué, o Senhor ordenou que Josué entrasse em Jericó. Mas tinha um Jordão para atravessar. Eu achei interessante aquela passagem, pastor, porque enquanto os sacerdotes não colocaram os pés na água, ela não recuou, ela recuou para cima, né? Ao contrário, né? Ela não abriu direto, ela recuou para cima a água. Enquanto eles não colocaram os pés
a água não se afastou. Irmão, assim é a nossa fé. Às vezes nós pede, mas enquanto nós não entramos em ação e fala oração, ora e ação, né? Enquanto nós não põe em prática, não funciona. Mas quando você põe em prática, funciona. Glória a Eu Deus. sou testemunha viva disso. Isso aqui é só um pouquinho que eu estou contando para os irmãos. Mas apesar das minhas paradas, eu tenho bastante coisinha para contar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo de Jesus Cristo. Irmão, se nós fôssemos olhar lá no gastar tempo aqui, nós ia gastar tempos. Olha, irmão, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, né? Jesus falou para eles, dá comida desse povo. Por quê? Porque Jesus tinha, irmão, as características de não deixar as pessoas serem envergonhadas, porque lá na frente eles iam falar, olha, nós estamos com fome, e o mestre deixou nós com fome. Jesus deu de comer a todos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, também vem dar a mesma resposta aqui do que eu estou lendo aqui, do capítulo 15, do capítulo 115 de Salmos. Eu aprendi, irmão, fui ensinado assim que Salmos não tem, não é capítulo, é número, porque diz que Salmos era um livro de cânticos, né? Então eu aprendi assim, que o livro de Salmos, ele é número tal e número tal, né? Então eu me baseio por isso ainda, né? Isso não leva a mal. Mas se nós fôssemos ler no capítulo 1 de Coríntios 6, 20, nós ia descobrir a resposta que fala aqui de nós não envergonhar a igreja do Senhor. Aleluia. Porque lá Paulo escreveu que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é Aleluia. o templo do Espírito Santo. E se eu sujar esse corpo, eu estou sujando, estou expulsando de dentro de mim o Espírito Santo. Então, irmão, quer dizer que é só a grande misericórdia de Deus. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E tem mais uma parte lá que diz que nós fomos comprados com o quê? Por bom preço. Glória a Deus. Precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Deus não exige muita coisa de nós. O que Ele exige de nós é só nós seguir o caminho reto, obedecer. Glória a Deus. Eu achei estranho essa palavra obedecer. Falei, deveria começar com A, né? A, B, C, D, mas começa o contrário, não. Obedecer. É o contrário, né? Esse alfabeto é maravilhoso, né, irmãos? Então, irmãos, os ídolos para nada servem. Aleluia. Será que meu ídolo não é o Neymar? Acho que não, né? Não, acho que não. Acho que é o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Ah, não. Aquilo ali sim. Irmão, tudo isso parece nada na nossa frente. Mas são coisas que levam nós a fugir da presença de Deus. Ele continuou mesmo, mas nós fugimos com pequenas coisas. São pequenas coisas. Eu fiquei encabulado, irmão, com essa do celular. Eu fiquei encabuladíssimo. Por quê? Eu fui analisando tanta coisa. Falei, mas isso é verdade. Isso é o meu ídolo, então. Então eu vou cortar. Eu vou tirar. Porque, se não me foge a memória, no Velho Testamento fala assim: não coloque coisas má diante dos seus olhos. Não é verdade? E tem coisa que é má. É muito bom, irmão, o aparelho é muito bom. Mas ele pode me lançar longe. Não é verdade? Ele pode me lançar fora. Ele pode me tirar da presença de Deus.
mas também eu posso ver coisas boas ali dentro. Aleluia. O que eu quero falar com isso, irmão, que não vamos fugir, não vamos sair da presença de Deus. Meu Deus, Deus fala tantas coisas maravilhosas na sua palavra. Glória a Deus. Então, irmão, não há motivo. Irmão, uma coisa eu digo para os irmãos. Quando a Bíblia fala, Jesus falou assim: se o teu olho está te levando para outro caminho, arranca, lança fora. Mas eu entendi que ele não está mandando eu pegar e ir lá no médico e, olha, dá uma anestesia no meu olho e tira ele fora. Não, é para me tirar do que eu estou olhando que está fazendo mal. Não é verdade, irmãos? Irmão, o olho da gente, ele é tremendo. Primeiro a gente vê, para depois vem a consciência. Correto? Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz: se o teu pé não está no lugar certo, corta. Aleluia. Não está dizendo para mim pegar uma faca e cortar o meu pé, está dizendo para mim tirar da onde eu estou indo para o caminho errado. Não é verdade? Parece um culto de domingo, mas parece um culto de doutrina, né, irmãos? Glória a Deus. Mas é assim, cada um tem sua maneira de ser, né? Então eu peço que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, certo? Para nós ficar na presença de Deus. Porque, irmão, eu sou bem sincero a falar para os irmãos. Quando eu vejo esses tempos de mormaço, eu lembro de Deus e lembro dos irmãos. Eu falo: meu Deus, está vindo um temporal, mas eu sei que tem um servo de Deus que já ergueu a sua mão para Jesus, mesmo no pensamento, para Jesus livrar nós desse temporal. Irmão, sabe o que está acontecendo agora aqui no Capão Raso? Deu um temporal só ali, ó. Derrubou a árvore, destruiu a casa, está lá. Daqui a umas horas vai passar. Certo? Irmãos, são que leva nós aos olhos, leva nós longe, leva a gente longe. Irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho experiência própria com isso. E todos os irmãos têm. Irmão, você olha primeiro, não é? Aí vem aqui na mente. Depois vem aqui. Aí depois acontece o ato. É assim ou não é? E hoje eu quero dizer uma coisa para os irmãos: que mais derruba o homem de Deus ou não de Deus, chama-se mulher. Sabe por quê, irmão José? Porque o homem olha, ele dá uma olhadinha nela lá em cima, mas eu duvido que a segunda olhada se ele não der do pescoço dela para baixo. Eu tenho certeza disso, porque o homem sabe, e Deus sabe, o inimigo sabe, que a mulher tem um arsenal para derrubar o camarada. É questão de tempo para quem anda despercebido. Mas para quem anda despercebido, não. Deus não permite. Aleluia. Irmão, eu já passei por coisa que é Deus que não permitiu. Deus não permitiu. Irmão, uma vez eu estava lá em Porto Alegre, eu vou contar esse testemunho aqui, irmão, já que está no testemunho, né? Eu saí do ritmo aqui do testemunho, estou em outro testemunho. Eu estava lá em Porto Alegre um dia, para vocês terem uma ideia, irmão, como Deus é maravilhoso. Eu estava pensando em fazer coisa errada, né? Eu acho que eu vou fazer coisa errada e tal. Estou aqui, eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser, né? Só que eu esqueci que Deus sabia. Irmão, naquela mesma hora estava uma chuva fininha, na mesma hora, na avenida 24 de outubro, se não me foge a memória. Irmão, dois rabiaram, não sei onde é que eles arrumaram um abrigo, dois vieram, irmão, embolados. Vieram, caiu bem, um carro ia passando, caiu bem no para-brisa do carro. Pá! Quando ele terminou de cair, que eu fui olhar para ele assim, o Senhor falou assim: assim acontece se você sair dos caminhos. O Sabiazinho caiu duro, irmão. O outro saiu voando, caiu não sei aonde. Os dois pegaram no para-brisa do carro, caiu dois. O Senhor falou assim, porque o Senhor, olha como o Senhor vê o coração da gente. Assim acontece com você se sair dos meus caminhos. Irmão, veja como Deus é poderoso, como Deus é bom. Então, irmão, vale a pena. Eu estou aqui que nem eu estou aqui, até comentei agora, prestando um pouco de doutrina, mas não é, irmão, cada um tem sua maneira de pregar, cada um tem sua maneira de falar.
Certo? Então, irmão, Deus é todo poderoso. Aqui, irmãos, aqui no rodapé da minha Bíblia, está aqui, para nós dar glória só a Deus. Glória a Deus. Só a Deus. Aleluia. Buscar ajuda só em Deus. Aleluia. Certo? Porque, irmão, o mundo está cheio aí fora, confiando em homem, confiando nisso, confiando naquilo. Mas nós temos que fazer menção do nome do Senhor. Por que que tudo isso acontece, irmão? Eu quero comentar isso aqui agora. Para tirar a nossa atenção dos caminhos do Senhor. Para tirar a nossa atenção dos caminhos do Senhor. Irmão, eu não vou lá porque é uma igreja pequena. É tão pequena. Mas, irmão, se vocês verem uma igreja que eu comecei com meia dúzia de gente, vocês verem hoje, vocês vão dar pulo de alegria. Sabe que nós falava, Deus vai abençoar, Deus vai crescer. Sabe o que os negativos falavam, irmão? Na nossa cara, Deus não vai operar aí, Deus não vai fazer nada, não vai crescer. Está repreendido, está queimado, em nome de Jesus, vai crescer. Porque o profeta profetizou e Deus vai abençoar. Glória a Deus. Mas o profeta do mal não interessa. Deus usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque um dia, irmão, a irmãzinha estava pedindo comida. Senhor, tem misericórdia de mim no quartinho dela lá. Tem misericórdia, tem compaixão, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Lá no supermercado, o irmão chamou, o dono do mercado chamou um funcionário dele, vem aqui. Você pega de tudo que tiver aqui e coloca dentro dessa Comes e pega, leva nesse endereço, nesse número e entrega para uma senhora que está lá pedindo. E quando ela perguntar quem que mandou, você fala que foi o Satanás que mandou, foi o capeta que mandou, foi o diabo que mandou. E ele chegou lá, entregou toda a comida, entregou tudo. Isso eu não sei se os irmãos já ouviram esse testemunho, sempre esses testemunhos os irmãos vão pregar, eles contam esse testemunho. Chegou lá, terminou de entregar a mercadoria, pastor Gil. E ela dando glória a Deus, oh maravilha, glória a Deus, o rapazinho falou, se ela não vai me perguntar quem que mandou. Não precisa, ela falou, pois foi o diabo que mandou. Ela falou, graças a Deus, que até ele obedece a Deus. Maravilha, que bom, ele é servo de Deus também, por isso ele não interessa quem que mandou. O importante é que Deus ordenou que ele mandasse. Irmão, Aleluia. não vamos fugir da presença de Deus. Glória a Deus. Eu tenho testemunhos dessa caminhada minha, devagar, levanta aqui, levanta lá. Por quê, irmão? Porque toda a vida, graças a Deus, eu tive que levantar de madrugada. Meus crianças pequenas, eu não tive tempo de estudar para trazer aqui uma palavra, um avivamento. Mas teve uma época que eu trazia esse avivamento na oração. Isso que é importante. Glória a Deus. Então, irmão, não vamos fugir da presença de Deus, não vamos sair da presença de Deus. Vamos continuar firmes, né? Vamos continuar na presença do Senhor, buscando o Senhor, louvando o Senhor. Glória a Deus. A vitória vem de Deus, irmãos. Pode ter certeza disso, que a vitória vem de Deus. Glória a Deus. Sabe por que não acontece mais rápido as coisas? Porque são menos as orações, não do pastor e da pastora, a minha. Eu sou responsável por muitas coisas que acontecem. Por quê? Porque, irmão, quem são responsáveis por muitas coisas são o povo de Deus. Porque está no nosso, na nossa vida. E o Senhor deixou. Nós somos ministradores de Deus. E às vezes a gente esquece. Passa por uma pessoa, às vezes nem cumprimenta. Aquela pessoa às vezes precisa que alguém cumprimente. Eu sou um deles, às vezes eu preciso que alguém me cumprimente. Não é verdade? Senhor, me enche de amor. E se o Senhor me encher de amor, eu chego lá na frente e encontrar um cara, uma pessoa, um mendigo que defecou, está sujo, está fedido e ele precisa de um abraço de alguém. E se eu não for lá, Deus vai me cobrar. Você não me pediu para me te encher de amor? O irmão esse dia falou, Senhor, me enche, eu quero ter o dom de cura. O Senhor falou, de tanta misericórdia, o Senhor falou, para quê? Você não vai curar ninguém, você não vai fazer nada. E quando foi um dia, Deus testou ele. Estava vendo aquela moça lá,
Ela está doente faz tempo. E o marido dela é médico. Assim de gente na recepção. Esperando, cada um esperando a moça chamar. Vai lá. Eu, Senhor, ir lá? Eu não. Vai, você não pediu. Ele foi, ele estava com óleozinho, pastor João ungido. Lá e a moça abriu assim. Quando a moça abriu a manga da camisa dela, da blusa dela, assim, que ele viu os braços dela, falou: Jesus, tem misericórdia, o que é isso? Ela falou: desse jeito está no meu corpo inteiro. Ele ungiu as mãos dela, pastor Gil. Na próxima vez que ele foi lá fazer exame de novo, a moça chamou ele, deu testemunho para todo mundo ver. Falou: olha, não morreu nada mais. Glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos. Então nós temos que crer em Deus, se apegar com Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, irmão. Deus é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem me abençoado. Graças a Deus, Deus tem me abençoado bastante. Aleluia. Deus tem me abençoado muitíssimo. Aleluia. Sabe? Talvez se eu fosse já rico, eu estava mais rico ainda. Mas nós somos o quê? Bilionário. Porque nós somos filhos do rei. Glória a Deus. Vai ser um novo céu, nova terra. Isso aqui vai ser tudo. É tudo nosso. Vai ser um novo céu e uma nova terra. Aleluia. E nós vamos descer para a nova terra de Cristo. Vamos subir e vamos descer. Irmão, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho esse, assim, um jeito de pregar, é o meu jeito. Porque nem Jesus tem. Então, Aleluia. Aleluia. eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Quero Deus. dizer, pastor Gil, que sou muito contente de congregar com vocês aqui. Glória a É Deus. uma bênção de Deus. Aleluia. Tá bom? Eu fico feliz, sou feliz de congregar aqui com os irmãos. Sou Aleluia. contente, eu gosto da Meu simplicidade. Deus. Amém. Glória a Deus. Porque muitas coisas, irmão, a gente vê por aí, às vezes é só elegância. Sabe quem que estava lá no velório da minha esposa? Quando ela faleceu? Pastor Gil, pastor Clarice. A irmã Cláudia. E uma outra irmã que eu não lembro do nome agora. Mas a congregação dela não foi. Entenderam? Como é que é as coisas? E é naquela hora, irmão, que você precisa de alguém. Ele louvou o Senhor. Ele falou a palavra de Deus. E todos gostaram da palavra de Deus. Glória a Deus. Na simplicidade dele. Porque muitos, com toda elegância, mas não vão. E na simplicidade, ele e a pastora Clarice foram lá. E aquelas pessoas que estavam aqui. Glória a Deus. Mas a congregação, eu não quero nem saber se foram ou não foram. O meu negócio é com Deus, não estou julgando ninguém. Mas não foi ninguém. Glória a Deus. Mas ela foi. E ela sempre levava uma cestinha básica lá dentro. Glória. Mas é assim, irmãos. Graças a Deus por isso. Deus é poderoso. E eu agradeço, irmão, essa oportunidade de todo o meu coração, em nome de Jesus. E se alguém que está aqui nessa noite sentir de aceitar Jesus, de Aleluia. como seu único e suficiente Salvador da sua alma, ou reconciliar, ou se chegar a nós, ficar aqui conosco, também será bem-vindo. Glória a Deus. Pastor Gil, muito obrigado, Deus abençoe. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém.